Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e este é o canal Sob a Luz do Evangelho. As heresias de Tiago Panzarini em evidências. Irmãos, antes de nós iniciarmos aqui, eu quero salientar que eu separei apenas alguns trechos do vídeo do Tiago, onde ele cita o ensino, entre aspas, do Evangelho, que diz que nem os teólogos sabem, só ele, e a parte que ele cita o nome meu e de duas senhoras, ele apenas fala das duas senhoras, ok? Para que o vídeo não fique muito longo. Então, irmãos, os críticos, eles sempre quiseram demonstrar que eles sabem tudo sobre a congregação cristã no Brasil, e mais até mesmo que os irmãos. Mas eles fazem isso porque muitas das vezes aqueles que os ouvem se enganam por acreditarem em suas argumentações falaciosas pelo fato de alguns deles terem passado lá por dentro. Eles estavam acostumados a falar da congregação cristã e do evangelho que se é apregoado lá dentro, e os irmãos sempre ficaram quietos diante desses ataques, ignorando as suas provocações, as suas falas enganosas. Porém, os irmãos resolveram, à luz da palavra de Deus, à luz das sagradas escrituras, a dar um basta nessas falácias e abriram canais para confrontá-los com a verdade. Assim como eu, irmãos, que vim aqui para a internet, abri o meu canal para estes fins também. E com isso, eles se revoltaram e tentaram fazer o mesmo que eles já vinham fazendo com a instituição, com a congregação cristã no Brasil. E tentando nos descredibilizar, eles usam da desonestidade, inclusive acusando-nos da falta de intelecto, de doido, como os irmãos irão ver aqui neste canal, na live do Tiago Panzarini, ele falar que eu não bato muito bem, insinuando que eu não sou um servo de Deus, querendo desconstruir a minha imagem perante os irmãos com as suas heresias, justamente por causa que eu refutei essas heresias. Tiago Panzarini, ele não suportou ser confrontado com a verdade, e eu vou mostrar para os irmãos aqui no vídeo o erro dele, mostrar aos irmãos quem é o alienado, como ele nos chama, e quem não sabe de Bíblia, como ele nos classifica. Ele comete várias heresias em sua live ao tentar desviar o sentido do Evangelho. Já começou aí, limitando para que se chamar ou explicando que é uma posse, que em sua concepção foi repassada à serpente. Porém, irmãos, o Evangelho é a narrativa dos fatos que conta a vida de Jesus. Evangelho, na sua interpretação, significa boas novas. Era a anunciação da vinda de Jesus e nada, irmãos, tem a ver com posse, como o Tiago Panzarini afirma aí no vídeo dele, na live dele. Tiago Panzarini, ele cobra tanto a que nós estudemos as Sagradas Escrituras, que façamos teologia, porém vemos claramente que ele não soube interpretar o significado do Evangelho e ele inventou coisas de sua cabeça. Isso é o que dá buscar sabedoria humana e se opondo à sabedoria de Deus, no caso que se refere às Sagradas Escrituras. A congregação, ela anda em cima das doutrinas que o apóstolo Paulo nos trouxe, e os irmãos julguem entre as minhas atitudes em defender essas doutrinas e a fé e obediência a Cristo, e as dele, que tem se tornado um transgressor, interpretando mal o Evangelho. Este é o assunto do nosso vídeo. Vamos aqui à reflexão. Depois nós veremos um trechinho dessa live do Tiago, em que ele destila todo o seu veneno contra essas duas irmãs que eu citei. Ele não fala o nome, mas falam delas. Ele falta com desrespeito, menosprezando-as, chamando-as de velhas, dizendo que elas não sabem nada das Escrituras, esquecendo-se que um dia ele poderá chegar à terceira idade, e que a terceira idade, ela é uma dádiva de Deus. Pois, irmãos, as irmãs estão em pleno juízo de suas faculdades mentais, e tudo o que elas fizeram foi rebater essas heresias de Tiago Panzarini. Mas, não o bastante, Tiago, ele citou o meu nome, com ódio que os irmãos vão ver aí na live dele. Ele fala assim, abre aspas, tem um canal aí, um tal de Ari, ele atacou todo mundo, mas
ele não fala ideologicamente. Ele distorce o texto, fala o que não tem nada a ver. Acho que ele não bate muito bem. Atacou os irmãos dele, e falou que nós somos diabo, irmãos. Esse canal aí é de um homem de Deus. Esse homem aí, o intelecto dele é tão baixo que ele não parou para pensar que Cristo era um crítico. Fecha aspas. Então, essa, irmãos, foi a palavra de Tiago Panzarini, referente à minha pessoa. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 a 47. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. Irmãos, surrão naquela época era os cintos que eles usavam, então dava-se esse nome de surrão. E ele então colocou os alforjes de pastor que ele trazia no surrão, e ele lançou mão de sua funda e foi se achegando ao filisteu. E o filisteu também veio e vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Ele viu que Davi era pequeno, franzino, de gentil aspecto. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Essa é a palavra que eu escolhi, das quais o Tiago fala que não tem sentido, mas todas as minhas reflexões, elas se assemelham aos vídeos que eu trago. Vamos ver aqui o vídeo do Tiago. Eu escolhi apenas aquelas partes, como eu disse, do Tiago que fala do Evangelho, e aqui ele diz a meu respeito e das duas senhoras, ok? Então a gente vai ver aqui agora, depois a gente continua com as nossas considerações, ok? Então vamos para o vídeo. Paz de Deus, aos meus irmãos que estão chegando aí. A internet está bem lenta hoje, meus irmãos, peço paciência para vocês. Eu gostaria que vocês olhassem também, não só os canais de críticos da congregação. Então tem canais, irmãos, de alienação aqui na internet, alienação religiosa. Pessoas que defendem o indefensável. Não sabem nem o que é evangelho. Eu vou explicar em 2 minutos o que é evangelho para vocês. Evangelho é governo, irmãos. É governo. Vou explicar desde o princípio da Bíblia. Um resumo rápido que muitos teólogos não vão conseguir explicar isso aqui, tá? Porque eles ficam presos também na letra, de uma forma com que eles não conseguem entender. Então, meus queridos, o que é evangelho? Evangelho é governo, irmão. Evangelho é governo. Vou explicar dentro das escrituras. Por que evangelho é governo? Porque o Senhor deu o governo para Adão, irmãos. Ele criou os animais, criou o homem no 6º dia, foi a última criação, e deu ao homem o governo da terra. Adão, você põe o nome, você governa. Só vinha, irmãos, ter aquela conversa diária com Adão. Então é governo. O que Adão fez? Ele passou o governo à serpente. Por isso que Satanás, lá, disputando com Jesus, mostrando os reinos da terra, tudo isso te dou se você a mim me prostrar, se adorar a mim. Porque a mim me foi dado. Dado por quem? Por Adão. E eu dou a quem quiser. Se eu governo, eu posso. Nós, irmãos, somos salvos pela graça em Cristo.
A graça em Cristo, nós cremos em Cristo, nos levará a um lugar chamado paraíso. Você está entendendo o que é governo? Você e o governo, irmãos, ele vem por obras, ele vem por galardão. Lembra que o Senhor falou? Vocês que forem perseguidos pelo meu nome, que forem perseguidos, grande será o vosso galardão nos céus. Então nós temos que entender o que é evangelho, o que é reino, o que é paraíso, entendeu? Então nós temos que entender que quando a pessoa vem aqui, quando eu faço uma crítica construtiva, é para evitar essa alienação aí. As pessoas, eu fiz um vídeo aqui, irmãos, as pessoas, só porque eu coloquei a capa, o fim da CCB, né, para a pessoa ver o que era que eu estava falando, mas não. As pessoas nem assistiram o vídeo. E elas teceram críticas de ódio. E eu faço esse apelo ao Ministério do Braz. De vez de vocês ficarem em canais de críticos, eu recomendo vocês, biblicamente, para vocês terem uma ideia de qual é a educação espiritual que vocês estão dando para o povo, a se focar em canais de gente que está aqui na internet, dizendo que são representantes de vocês. A análise é essa. A congregação está criando um bando de alienados, irmãos, que não conhece as escrituras. E essas pessoas estão aqui ensinando na internet, eles estão provocando uma legião de alienados. Esse é o maior problema da congregação hoje. Aí vem um canalzinho aí de pessoas que não têm nem o testemunho da sua própria casa e vem querer falar no nome da congregação. Nenhum de vocês tem autoridade para falar no nome da congregação. Nenhum. Às vezes você precisa falar mais forte. Tem uma aí que ela é velha, tá na internet fazendo canal, são duas irmãs de idosas, não velha é uma palavra feia. Idosas, que não aprenderam nada de evangelho. Só que elas acham que elas sabem. Elas vão no canal delas e acham que sabem. Só que aí você pede o fruto. Onde é que está o fruto? Como Jesus que chegou na figueira. Cadê o fruto? Isso é intolerância, irmãos. Isso é crime. Tem um canal aí, um tal de Ari, ele atacou todo mundo, irmão. Mas ele não fala ideologicamente da escritura. Ele distorce, ele pega os textos que não tem nada a ver. Acho que ele não bate muito bem. Esse dia aí, eu nem vi o vídeo, só vi um pedaço. Ele atacou o irmão Denis, irmão. Ele atacou o irmão Denis, mas foi feio. Ele falou que nós somos o diabo, irmãos. Esse canal aí é um canal de homem de Deus? Esse homem aí, ele é tão... o intelecto dele é tão baixo que ele não parou para pensar que Jesus Cristo era um crítico, irmãos, do sistema religioso judaico. Bom, irmão, nós vimos aí o vídeo do Tiago aí falando a meu respeito. E o que eu posso dizer de tudo isso, irmãos? Eu só posso dizer que ao vermos este vídeo, eu convido os irmãos e amigos a verem nos meus vídeos anteriores, no meu vídeo anterior a este, em cuja capa está aqui acima, se o que eu falei a respeito da concepção de Tiago Panzarini, ou seja, ele está errado, e na qual ele estava tentando impor a obrigatoriedade à congregação de se expor os seus cultos na internet, no YouTube, insinuando de que a congregação estaria se igualando a uma sociedade secreta caso ela não os expusessem, sendo que os cultos da congregação cristã sempre foram abertos a qualquer pessoa. Aliás, eles foram e são abertos a qualquer um que queira visitar-nos. Irmãos, nenhuma igreja é obrigada a colocar os seus cultos na internet, embora tem muitos que colocam. E este feito para a congregação só foi possível porque houve uma necessidade para isso. A congregação só o aderiu dentro de uma responsabilidade inquirida, inclusive por lei, devido à proibição de não se poder ter culto presenciais. Aquela situação que até aquele presente momento não se saberia por quanto tempo se estenderia. Caso eles não obedecessem os padrões da lei, estariam incumbindo com o risco da perda, inclusive, de muitas vidas dos fiéis, dos irmãos. E a instituição, ela sempre aderiu às determinações da justiça, tanto a terrena, ou seja, as dos homens, quanto as leis de Deus. Por isso, ela se viu obrigada, nestes termos, a vir para a internet e colocar os seus cultos na internet. E o Tiago Panzarini, ele ficou revoltado comigo, irmãos. Por quê? Por eu ter confrontado os seus argumentos em vista dele querer colocar obrigatoriedade na congregação. E não foi nem o caso de expor a Tiago, porque ele próprio se expôs a partir do momento em que ele fez um vídeo e posta na internet. Então esse vídeo se tornou público, ele mesmo se expôs e ele ficou bravo porque eu o refutei. E agora, novamente, o Tiago ele faz esta live dizendo que eu ataquei não só a ele, mas aos nossos próprios irmãos que congregam junto de nós.
Mas a pergunta que eu faço ao Tiago Panzarini é: que irmãos que eu ataquei, que congregam conosco? Ele, sendo que todos a quem eu citei não são mais nossos irmãos, não servem mais a Deus dentro da congregação cristã do Brasil, porque escolheram sair. Uns para serem YouTube, como o Marcos Real, eu falei alguma mentira? O ex-cooperador? Outros porque foram convidados a saírem e, para bem da verdade, eles próprios se convidaram e não mais frequentaram a congregação. Eles não estavam na mesma comunhão com que os irmãos tinham. E ainda estando alguns lá, fazendo vídeo, detonando o ministério, as doutrinas, como as duas moças, uma ex-organista, que num podcast, ela falou até do uso do véu, as irmãs estavam usando, dizendo que era idolatria, que as irmãs eram idólatras, esquecendo-se de que foi um mandamento do apóstolo Paulo, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1 ao 18, ela passou a vida inteira dela dentro da congregação usando o véu, para depois sair e ficar falando isso. A outra, uma esposa de um ex-cooperador de jovens e menores. Eu só falei o que elas mesmas falaram no podcast, e a outra, como dito, no seu próprio canal, ela fez vários vídeos, inclusive um com um título enganador, para chamar a atenção das irmãs, para que depois ela viesse tentar persuadir as irmãs a saírem da congregação como ela saiu. Essas pessoas, irmãos, já não estavam mais e não tinham a condição de estarem nos mesmos bancos assentados juntos de nós, porque não estavam na comunhão da irmandade. Águas não se misturam com óleo, porque o óleo ele mancha as águas e elas são óleo, irmãos. Tiago Panzarini, ele surtou, ele fez esta live equivocada, nos chamando de alienado, e ele pregou heresia em sua live. Os irmãos vejam a conduta de quem diz que eu é que não sou um servo de Deus. E o pior é que mais à frente, nessa mesma live, ele se junta com o Júnior e mais duas pessoas, das quais eu nem vou tecer comentários, não conheço, mas ele fez um tremendo alarido, como que se ele fosse uma autoridade extrema na defesa do Evangelho e falando coisa errada, querendo mais uma vez falar do ministério e dos irmãos e dizer que está sendo atacado, aliás, muito atacado, segundo ele diz. Ele limita o Evangelho, dizendo que o Evangelho é governo, porque Deus deu o governo a Adão e Adão repassou esse governo à serpente, pelo fato de Satanás mostrar os reinos da terra a Jesus e oferecer todo este reino a Jesus. Está lá em Mateus no capítulo 4, versículo 8 a 11. Mas, irmãos, nós sabemos que o que Satanás fez foi tentar enganar Jesus, porque ele é um usurpador, e como usurpador ele nada pode criar ou ter posse. Ele usurpa, ele rouba. Por isso a Bíblia diz que ele veio para roubar. E a outra frase que eu não quero falar aqui, e destruir. Não usarei esses termos para que o vídeo não seja travado pelo YouTube, mas os irmãos são espiritual, entende? E mais, irmãos, Adão, ele não barganhou nada com a serpente. Tiago, ele não sabe o que significa evangelho, porque evangelho nada tem a ver com governo. Que sandice é essa? Depois eu é que sou o desmiolado. Irmãos, a serpente mostrou a Adão e a Eva que eles seriam conhecedores daquilo que a princípio Deus ainda não havia lhes revelado, lhes dado a conhecer, pois tudo era para o seu próprio aprendizado no Jardim do Éden, e a espera se fazia necessária para essas evoluções de Adão e Eva, e com certeza Deus teria mais à frente lhes dado a conhecer todos os mistérios que implicavam ao Jardim do Éden, e que provavelmente os beneficiaria o homem, mas que o homem não soube esperar e, enganado pela serpente, foram absorvidos pelo pecado e, destituídos da graça, tiveram que sair de diante da presença de Deus. Tiago, ele fracassa em suas próprias sabedorias e, usando das mesmas atitudes da serpente, a palavra, para desviar os irmãos que estão ouvindo ele das verdades do Evangelho. Irmãos, o Evangelho, ele é definido como doutrina,
a história de Jesus. Evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. Mateus, Marcos e Lucas, eles discorrem dessa boa nova, de tudo o que Jesus fez e ensinou, inclusive na sua crucificação. E não se limita à posse. Vamos abrir uma aspas aqui. Posse, o significado é exercício de um poder sobre um bem, independentemente de o possuidor ser o proprietário. Portanto, irmãos, Satanás, ele ofereceu a Jesus aquilo do qual ele não dispunha, e não aquilo que Adão e Eva lhe tenha dado, porque ele não tinha. Como que ele vai dar algo que ele não tem? Então ele mentiu. Tiago, ele afirma isso. Devemos tomar muito cuidado. Satanás, ele sempre quis usurpar das coisas de Deus. E hoje ele tenta enganar os ouvintes usando a palavra, mas como dito em meu outro vídeo, o qual Tiago Panzarini odiou, disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas seguem-me. João capítulo 10, versículo 27. Irmãos, é a primeira vez que eu vejo alguém que, temendo o confronto, pede para o Braz observar os canais que os confrontam, ou tentar impedir, ou seja, eles querem difamar, criticar como o Tiago faz, sem que nós tenhamos o direito de rebater as suas falácias heréticas, as suas falácias enganosas. Tiago Panzarini e os críticos, eles se tornaram como o gigante Golias. Está aí a razão das minhas reflexões semelhar aos vídeos deles. Eles fazem questões de nos afrontar porque herdaram esse espírito do mal, esse mesmo espírito que confrontou ao tratar Davi com desprezo. Viu Davi ao seu olhar um fracote, um canalzinho pequeno, que ninguém dá nada, que não tinha a mínima condição de lhe enfrentar. Será que as minhas reflexões a cada vídeo que eu posto não se assemelham? Golias, ele era um gigante guerreiro filisteu que ameaçava a região. Davi, um jovem pastor, enfrentou Golias com uma funda e 5 pedras. Davi lançou uma pedra que atingiu a fonte do gigante Golias, a testa, derrubando. Davi correu, ficou em pé sobre o Golias, tirou a espada da bainha, a espada do gigante, ceifando a sua vida. Os filisteus fugiram quando viram que o seu herói estava sem vida. Davi pegou a cabeça de Golias, que ele havia cortado ali, e levou para Jerusalém. Irmãos, a história, ela nos ensina que é um exemplo, irmãos. É um exemplo de como a fé, a coragem, a determinação, ela pode ajudar a superar os desafios. Por isso é que nós venceremos as obras do mal que se agigantam contra nós, contra as doutrinas que servimos na Congregação Cristã do Brasil, imposta por Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Verdade é que passamos muitos anos e víamos alguns críticos se levantarem contra a igreja, porém ficávamos calados. Mas hoje, diante de tantas afrontas, Deus levantou diversos Davis que usam uma arma letal contra esses gigantes Golias, seus canais, que frente a frente não se intimidam com as palavras do gigante que disse: sou eu um cão para tu vires a mim com paus? Os filisteus amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Vejam, irmãos, quem é que ameaça? Olhe essa mensagem aqui que o Tiago Panzarini mandou para mim, assim que ele soube de minha refutação às suas palavras. Assim que ele soube de minhas refutações às suas heresias. Esses críticos, irmãos, eles vêm a nós, eles nos provocam, eles nos desprezam, dizem que não servimos a Deus, que somos seitas, exclusivistas, falam dos nossos tópicos, contam a história da congregação com deboche, chamando o fundador Luiz Franciscão de trapaceiro e que somos analfabetos da Bíblia, porque nós não fazemos estudos teológicos, como o pastor Paulo Júnior, como o pastor Augusto Nicodemos, que eu tenho um vídeo dele aqui no meu canal, e eles não querem que nós venhamos nos nossos vídeos falar contra eles. Como o próprio Tiago Panzarini diz que não temos estudos teológicos e comete tantas heresias em apenas 1h30 de live.
dizendo até que ao deixarmos este corpo carnal, não nas minhas palavras, mas eu estou evitando falar mor, os irmãos entendem, como eu disse, que estaríamos num paraíso até a vinda de Cristo. Só faltou ele falar, irmãos, que nós estaríamos indo para o paraíso e as 10 virgens estariam nos esperando. Para isso, irmãos, faça-me um favor. Está aí, ó, na live, como acabamos de ver, tudo o que eles fazem de errado, eles jogam para nós. Mas nós seguimos os preceitos bíblicos e não as fábulas e invenções que eles criam em suas próprias cabeças, que eles fazem e tocam para o ministério, para a congregação, esses erros. Mas Satanás tentará nos diminuir para que fiquemos quietos. Aliás, eles vão continuar tentando, mas jamais irão vencer-nos, porque nós iremos a eles no nome do Senhor dos Exércitos, pois Ele é o Senhor que enfrenta a guerra e vence a guerra. Tiago Panzarini, quero te dar um recado, meu amigo e irmão. Você pode até me chamar de desmiolado, de falta de intelecto, de que eu não falo ideologicamente dentro das Escrituras e de que os textos não têm nada a ver com o que eu falo. Porém, amigo, a essas alturas, você já deve ter percebido ou irá perceber que eu falo e muito. E sabe por quê? Porque espiritualmente, a Bíblia, tudo o que tem dentro dela é para nos dar exemplos dos acontecimentos, para nós melhorarmos as nossas atitudes e não as repetirem quando for do desagrado de Deus. Entendeu, amigo? Você pode zombar do meu canal, que graças a Deus dia a dia está crescendo, não se esquecendo de que o seu canal já passou por esse processo um dia. Ele não começou com um número elevado de pessoas, de inscritos. E outra coisa, eu estou tão lúcido, amigo, que aos olhos das Sagradas Escrituras eu vejo todas as tuas heresias e que se hoje, com esse pequeno canal, eu já lhe causo este impacto, imagine amanhã cada dia mais revestido da espiritualidade do nosso Senhor Jesus através das suas Escrituras. É por isso, amigo Tiago, o Evangelho, como você citou aí na sua live, se ele não te confrontar sobre essa raiz adêmica que está dentro de você, ele é mentiroso. E é por isso que nós não tememos os nossos adversários. Irmãos, nós podemos até não termos autoridades para falar no nome da instituição Congregação Cristã no Brasil, como de fato nós não a representamos oficialmente. Porém, como membros e participantes dos seus cultos, nós podemos sim falar do Evangelho e podemos defender a nossa fé e a ela se nós quisermos. Qualquer pessoa, ou seja, de qualquer pessoa que tenta nos diminuir. Bom, para terminar, o Tiago Panzarini, ele questionou as duas irmãs, e eu não poderia deixar de falar mais uma vez, que elas não tinham fruto. E eu já ensinei o Tiago no outro vídeo, e eu torno a repetir aqui neste vídeo. Tiago, meu amigo, Jesus, ele fala da capa, da falsidade e do engano. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Só podemos produzir frutos segundo a nossa própria espécie. Então, amigo Tiago Panzarini, você tem produzido frutos bons ou maus? Caso não esteja dando fruto, saiba que você será cortado e lançado no fogo. Portanto, reveja os teus conceitos. Pelos nossos frutos é que seremos conhecidos. Lembrando que dos nossos frutos também provém o caráter. E eu não o chamo de desmiolado, de doido, de falta de intelecto, mas de irmão. Abra teus olhos, meu irmão. Com certeza Deus irá te cobrar. Agora, irmãos, eu vou deixar esse trechinho do vídeo em que o Tiago, ele fala que não se importa de discordarmos de suas opiniões. E os irmãos viram o que ele falou a meu respeito porque eu discordei, e das duas senhoras que discordaram dele. Reflitam um pouco sobre esse vídeo que nós vamos ver aqui. Falando sobre a repercussão da live de ontem, né? A respeito da opinião de alguns irmãos. Faltou um irmão que ainda congrega nessa CB, ele não pôde estar na live. E faltou ele para a gente ter opiniões divergentes, né? Eu sou, de verdade, irmãos, eu tenho um encanto
pelas opiniões diferentes. Eu acho que a gente aprende com ambos os lados, né? E eu estava falando ontem sobre se eles acreditam a destruição da CCB ou a queda da CCB. É claro que é uma analogia. Então é isso, irmãos. Ele diz que tem um encanto pelas pessoas que às vezes discordam, porque para isso é bom para o crescimento. Só que, no entanto, quando eu discordei dele, ele acabou fazendo esse vídeo, essa live, e falando dessa forma a meu respeito. E como os irmãos viram aqui, essa foi uma ameaça dele, essa mensagem que ele mandou para mim. Então, é isso. A verdade, ela nunca vai ficar escondida, ela sempre vai aparecer. Irmãos, chegamos ao final de mais esse vídeo. Agradeço a cada um de vocês que estiveram comigo até aqui o final desse vídeo. Isso foi muito bom para vocês verem se eu não estou no meu juízo normal, mental, como o Tiago aí, ele quis afirmar. Então os irmãos vê que as minhas reflexões dentro do canal são para que a gente melhor possa compreender, mas eu não vou me estender muito porque já se avançou bastante o vídeo. Agradeço a cada um de vocês, como eu disse, que estiveram comigo até aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou sob a luz do Evangelho. Agradeço a todos e que a paz de Deus, o seu amor e a sua misericórdia esteja não só na sua vida, mas na vida de todos os seus familiares.